Nós estamos na sala de estudo sobre a mente. Estou hoje aqui com as psicólogas Angelita e Kelly. E nós temos hoje um desafio, que é conversar sobre um tema muito atual, muito importante e delicado também, que é a questão do suicídio. O suicídio tem uma marca em muitas famílias, sejam elas evangélicas ou não, e nós queremos trazer um pouco de luz sobre esse tema, como tratar isso, como ajudar pessoas que já tiveram pensamentos ou tiveram tentativas de suicídio. Como nós vamos viver isso? Primeiramente, em Êxodo capítulo 20, fala do 6º mandamento, que fala de não matarás, 20, versículo 13. A Bíblia deixa claro que Deus é o doador da vida e Ele é o mantenedor de toda a vida. Então, toda a vida é uma celebração de Deus. Sempre é Deus que quis o nosso nascimento, Deus é o nosso Criador, Ele criou cada pessoa individualmente, deu a essa pessoa características únicas, é um ser único. Por isso a vida ela é tão especial. E cada pessoa ela tem valor eterno na presença de Deus. Porque Deus pensou ela e Deus a criou. Quis que ela viesse ao mundo para viver com propósitos. E nós temos uma vida para descobrir os propósitos para a nossa vida e uma vida para viver esses propósitos. A Bíblia diz, aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo de Deus. Então nós queremos hoje de manhã falar aqui, primeiro que a vida é presente de Deus, é uma preciosidade de nós, não temos permissão da Bíblia para tirar a nossa própria vida, porque é como um presente que nós recebemos, precioso, maravilhoso, e que uma vida que nasce num mundo desestruturado, com muitas pressões, com muitas tensões, com muitas violências, né? Nós estamos vivendo isso, vivendo constantemente, e que faz muitas vezes com que as pessoas vão pensando menos de si e menos assim do valor da sua própria vida. Mas isso não diminui a vida que um ser humano tem, ela é realmente valiosa, preciosa aos olhos do Senhor. Nós vamos começar aqui com a psicóloga Kelly, que viu alguns dados importantes sobre essa incidência de suicídio. Isso, no mundo, né, a taxa de suicídio acontece um suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 20 segundos. Então, assim, a gente pode dizer que a pessoa que tenta ou que comete suicídio, ela está passando por um alto sofrimento existencial, né? Nós não temos como, assim, definir precisamente qual a causa. Vários fatores contribuem, né? Tipo depressão, algum outro problema mental, doenças terminais, câncer, AIDS, algum diagnóstico desfavorável, separação, perda, desemprego, mudanças, né? Então, alguns fatores contribuem para que uma pessoa, né, cometa esse ato, mas nós não temos assim como prezar a hora, o local, nós temos como ver algumas características, né, alguns dados que a própria pessoa vai dizendo, vai falando, vai comentando, ela sempre deixa alguns rastros que depois que acontece, os familiares, as pessoas próximas vão juntando. Então, assim, se alguém falar em morte, ficar mais deprimido, mais depressivo, principalmente nesses dias que a gente está tendo de mudança, de isolamento, a gente não deve diminuir aquela fala. A gente tem que investigar para saber até que ponto essa pessoa está levando isso a sério, até que ponto ela pode realmente cometer. A revista Veja trouxe em setembro de 2019 o dado de que a taxa de suicídio aumentou em outros lugares, mas nas Américas ela aumentou 6%. Né? Então ela diminuiu em outros locais, mas nas Américas aumentou. Né? E com relação a idades, traz também casos de jovens. Né? A gente tem que estar atento também muito aos sinais, ao que está sendo trazido assim, pela pessoa, né? Os sentimentos, porque muitas vezes diz assim, se falou não faz. Né? Se está dizendo que vai cometer suicídio é porque não vai fazer. Nós temos sim que levar em consideração, né? Até porque a pessoa passa por um processo todo de ambivalência. Na verdade ela não quer morrer, ela só quer se livrar
daquela situação de dificuldade, e a forma como ela pensa nisso é o que? Se a minha vida acabar, meus problemas acabam. Né? Então, na verdade, no momento que a gente consegue resolver essa problemática, né, solucionar o problema, esse desejo ele também cessa. Porque, na verdade, não é que eu queira morrer, é que eu quero acabar com esse sofrimento. Então, a gente tem que estar atento aos sinais que a pessoa dá. Né? Os estudos trazem que o suicídio ele pode sim ser prevenido, né, no momento em que ele é tratado da forma adequada, no momento em que não é menosprezado o sentimento da pessoa. Então é necessário uma escuta, é necessário tu ter tempo com essa pessoa, ouvir o que ela está te dizendo, não menosprezando o que ela traz ou fazendo comparações. A pessoa diz que está com tal problema e com desejo de suicídio. Aí tu vai dizer, mas tal pessoa passou por um problema muito maior e não fez isso. Então isso é um comportamento inadequado quando tu está ouvindo uma pessoa com esse risco. Porque tu acaba, na verdade, não dando a atenção necessária que ela precisa. É importante a rede de apoio que essa pessoa possa ter, né, como a família, amigos, né, a própria igreja, né, fazer um papel importante nisso, de conversa, de escuta, de apoio. Né? Então são algumas coisas que a gente pode fazer para auxiliar nesse processo. Bem, precisamos também dizer que antes de chegar ao ato ou à tentativa de suicídio, existe uma guerra na mente da pessoa. Aquilo ela vai projetando, planejando, pensando, até chegar lá, numa tentativa ou até na consumação, ela já teve uma luta interna muito grande, que são os pensamentos de vida e morte. Vida e morte, ela vai fazendo um balanço e vai fazer uma opção, né? Mais pelos resultados negativos e tal. Como ajudar alguém que está nos escutando e que ela diz assim, eu tenho pensamentos fortuitos de morte, já tive vontade de tirar a minha vida. Né? Como que a gente podia orientar uma pessoa que ela nunca contou para ninguém, mas que dentro dela ela às vezes fica cogitando da possibilidade? Então, existem níveis de risco do suicídio, né? O risco menor é quando a pessoa tem pensamento, mas ela não, que seria o baixo risco, ela não teve pensamentos, ela não planejou. Né? Existe o risco médio, que é quando a pessoa ela tem um desejo de suicídio, ela já fez planos, mas não deseja fazer imediatamente. E o alto risco, que é quando a pessoa já tem planos e já está se organizando para cometer o ato. Né? Então, o que é importante? É tu conseguir fazer questionamentos que te façam entender se a pessoa já está se organizando para isso de fato. Né? Como que ela está fazendo. E o ideal é que a gente afaste todos os riscos dela chegar a cometer o ato, como tirar materiais como faca, né, medicações, que na verdade os suicídios normalmente acontecem por uso de fármacos, né, de medicações, por facas, por armas de fogo. Né, então tu tem que avaliar se a pessoa está com esses utensílios próximos, se ela tem facilidade de acesso. Né? Então, tendo facilidade de acesso a essas coisas, tu tem que evitar, tu tem que tirar de perto da pessoa, claro, com muito cuidado, né? Trazendo um diálogo, conversando, fazendo a pessoa refletir. Tu precisa ajudar a pessoa a sair deste pensamento suicida, buscando outras formas de resolver os problemas. Né? Tu precisa ajudar ela a repensar, ajudar ela a valorizar a própria vida, né? Ela achar outros recursos que não este, né? Que ela pode sair desse sofrimento de outras maneiras. Né? Esse é um recurso que a gente tem que usar, o diálogo, a conversa, a atenção, realmente tu estar ali ouvindo a pessoa, né? Tendo aquele tempo com a pessoa. Né? Eu estou ouvindo a pessoa falar, mas aí eu não tenho muito tempo para te dar atenção agora. Isso, na verdade, vai fazer com que a pessoa piore os sentimentos, porque ela vai estar passando por um outro processo de rejeição. Então, esses cuidados a gente precisa ter, né? E a pessoa, na verdade, ela emite sinais, né? Como mudança no hábito alimentar, no sono, né? Apatia, a pessoa começa a ficar mais triste, sem ânimo para nada, se afasta do convívio com as pessoas. Então, os sinais estão se mostrando e a gente precisa estar atento a eles. Ok. Houve uma incidência maior sobre adolescentes, tentativa de suicídio e tal. Que palavra você podia dizer, tanto às mães, aos pais, com relação aos seus filhos
adolescentes, atitudes mais preventivas? É ficar assim mais atento, porque né, o adolescente ele já tende a se isolar um pouco mais, já é característico dessa fase do desenvolvimento. Então assim, é tomar o controle, né? Ver o que está vendo na internet, quais são os filmes e seriados que estão assistindo, o que está estimulando, né? Porque o adolescente ele é mais motivado pelo que ele vê, o que ele ouve. Então assim, tentar ver qual o grau de sofrimento, se tem algum sofrimento, algum bullying na escola, se os pais resolveram agora se separar, como que está esse adolescente está enxergando, está vendo esse momento, né? Ter um tempo para conversar com ele, né? Não, às vezes, pensar só no meu sofrimento, mas aí eu esqueço que no meio tem os filhos também, e os filhos ficam isolados, daqui a pouco acontece uma tragédia maior na família. Então, assim, é dar uma importância para esse adolescente que já está passando por muitas mudanças hormonais, próprio da fase do desenvolvimento, e também, né, todo o que acontece em volta dele também. Então, assim, essa fase é difícil porque eles não conseguem lidar muitas vezes com os sentimentos, né? É um turbilhão de sentimentos dentro deles que eles não conseguem assimilar e eles querem acabar com o sofrimento. Então, assim, sinais de mutilação, às vezes eles se automutilam também, tem que ficar muito atento. Eles tentam esconder com roupas, meu filho tá um calor e ele tá com roupa de manga comprida, tá, né, com casaco, tá com moletom, por quê? Né, ver sinais no corpo, que geralmente, assim, eles querem sentir uma dor maior do que eles estão sentindo interno, então eles vão se automutilar. Então, assim, esse é um dos sinais. Importante. Então, né, existem várias questões em torno do fato do suicídio, né, entre eles o estudo traz que as pessoas que têm algum transtorno mental, elas tendem a cometer mais suicídios, né, como o fato da esquizofrenia, onde a pessoa realmente ela escuta vozes, ela vê coisas, né, que dão direcionamentos para ela, né, que mandam ela fazerem coisas. Espiritualmente a gente sabe, né, que isso é uma opressão e que a pessoa está passando por uma dificuldade bem grande espiritual, né, mas então os índices trazem isso, desse risco com relação à esquizofrenia, também traz dados sobre o alcoolismo, né, que a pessoa sob o efeito de álcool, ela tende a cometer mais suicídio, até porque ela também, normalmente a pessoa que tem a questão do alcoolismo, ela é mais depressiva, né, ela já se sente mais entristecida, ela já não tem uma valorização à própria vida, né, então são alguns dados que aparecem e que são importantes, né. Também tem a questão que a pessoa vivenciou traumas, como alguém do seu núcleo familiar ter cometido suicídio, né, então isso pode vir a ser uma saída para a pessoa. Ela aprendeu que aquela é uma forma de resolver os problemas, onde a minha vida acaba, os meus problemas acabam. Então a gente tem que estar atento a esses vários fatores que estão relacionados ao suicídio, né? E ter um cuidado para conseguir ajudar a pessoa a sair dessa situação de risco. E agora, tenho pensamentos suicidas, tenho, né, tendência, tudo, o que eu faço, né? Então, assim, é complicado fazer uma nova reestruturação cognitiva, trazer pensamentos positivos, porque a pessoa não consegue enxergar a realidade, ela hipervaloriza os aspectos negativos da vida e os positivos, eles são inferiorizados. Então, assim, nesse momento é bom a pessoa tentar trazer de novo aquilo que dá esperança, né? Trazer a memória, aquilo que nos dá esperança, trazer aquilo que nos dá um novo significado, né? Fazer coisas que nos dão prazer, trazer de novo, né, o prazer de viver, aquilo que, né, que nos motiva a ir para frente, é dar um novo ressignificado. Acho que isso seria importante. Trocar de ambiente, novos relacionamentos. Isso, tentar enxergar o problema, aquilo que está machucando, com outros olhos, né? Então, assim, precisa de ajuda. Não é assim, uma coisa fácil de se fazer. A gente entende que a pessoa está com um alto nível de sofrimento, né? E que ela não consegue, sem ajuda, sem, né, muita força de vontade da pessoa e de todos aqueles que estão apoiando, assim, porque é difícil sair daquele local, daquele sofrimento.
Então, assim, precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa, né, se ressignificar toda a vida dela. Deus tem planos bons. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores e são melhores que os nossos. Os traumas, todos nós passamos, alguns num grau maior, outros menor, mas todos nós temos traumas e trazemos algumas cicatrizes da vida. Mas sempre é possível se recriar, recomeçar, se reinventar, para que não haja um capítulo triste na nossa história de suicídio. O suicídio não tem aprovação de Deus. O suicídio não gera solução de nenhum problema, só cria mais problema, principalmente para quem fica. E nós queremos muito que essa sala de estudos, se você está passando por isso, procure ajuda. Fale do problema, levante a mão e diga: olha, eu tenho pensamentos que eu nunca falei para ninguém. Então, da igreja, procure um conselheiro, um discipulador, um atendimento pastoral, ou vá em um profissional da área de psicologia e diga: eu preciso de ajuda, os meus pensamentos estão me matando, estão me atormentando e eu quero botar isso para fora, eu quero que alguém me ajude a enxergar a vida melhor, porque eu não estou mais enxergando, meu campo de visão da vida está ficando limitado. Então há esperança sim. O Senhor Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Isso é uma vida com qualidade física, emocional e espiritual. Muito obrigado pela sua participação na nossa sala de estudos. Até a próxima sala. Obrigado, Angelita. Obrigado, Kelly. Obrigado, Tati aí.